Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre políticas públicas de educação. No último dia 9 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que direciona 75% dos royalties dos recursos do petróleo para a educação. E agora, com a expectativa de que só neste ano 770 milhões de reais se incorporem ao orçamento do ensino e ao longo dos próximos 10 anos esse valor ultrapasse 110 bilhões de reais, será que o Brasil caminha para resolver os seus históricos problemas no campo do ensino? Quem responde a essa pergunta é o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Ele é sociólogo, mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e vai compartilhar com a gente a experiência dessa mobilização no assunto. Bom, primeiramente agradecemos em nome da LBV pela campanha ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre esse tema que está na ordem do dia. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço a todo mundo que está em casa, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar então, eu queria já retomar essa questão inicial. E agora, com a expectativa de tantos recursos serem direcionados à educação, será que o Brasil finalmente caminha para ter no horizonte o problema da educação realmente, definitivamente solucionado? Bom, foi dado um grande passo, né, com a sanção da presidenta Dilma em relação ao projeto que vincula receitas do petróleo à educação. Essa vitória foi uma vitória da sociedade civil. Esse projeto principalmente foi alterado na vinculação do Fundo Social do Pré-Sal, metade do Fundo Social do Pré-Sal à educação. E a gente deve conquistar com essa vitória, hoje a gente tem 5,3% do PIB investidos em educação pública. E a gente deve conquistar ao longo de 10 anos, no 10º ano, né, de aplicação dessa lei, cerca de 6,3% do PIB em educação pública. Mas o Brasil precisa de 10% do PIB. Então, a distância ainda é muito grande, foi dado um importante passo, mas é necessário que novas vitórias sejam conquistadas no Congresso Nacional, como imposto sobre grandes fortunas, que é uma questão de justiça social, inclusive, vinculação de outras contribuições sociais. Então, a gente deu um passo, mas é preciso que outros passos sejam dados. Bom, uma preocupação quando se debate esse assunto é que, às vezes, só mais recursos não resolvem o problema. Você precisa ter outras medidas, né? Qual que é a visão da campanha sobre esse tema e quais são essas outras medidas que devem ser priorizadas? Bom, então, em primeiro lugar, é sempre necessário ressaltar que o Brasil precisa ter melhor gestão nas políticas públicas em geral, né? Não só a política de educação tem problemas, como a política de saúde, a assistência social, quer dizer, um problema generalizado. Em que pese o problema da falta de boa gestão, é importante ressaltar que o Brasil tem um déficit de investimento em educação. Comparado com os países mais desenvolvidos do mundo, a nossa distância é absurda. Isso significa pagar mal os professores, especialmente. Quando a gente analisa o custo aluno-qualidade ou custo aluno-ano, quer dizer, que não trabalha com a questão da qualidade, a gente observa que o salário do professor no Brasil, ele é sempre quando se faz uma comparação internacional, o pior salário entre todos os países analisados. E o salário do professor é o elemento central da qualidade da educação, porque você atrai bons profissionais para a área do magistério e também motiva aqueles que já estão na área do magistério. Qual é o desafio? O desafio, então, principal é aumentar o salário do professor e aumentar a atratividade de carreira. Nesse sentido, é que a gente precisa analisar a questão da gestão. O elemento central da gestão da educação é o professor. Se o professor não recebe um bom salário e você não consegue atrair bons profissionais, obviamente a gestão da educação fica prejudicada. Então, aumentar o recurso significa também melhorar a gestão. Em que pese, né, a gente precisar necessariamente no Brasil ter uma melhor estrutura de controle social. O controle social no Brasil, na área de educação, ainda é falho. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, os processos de controle social em estados e municípios ainda são muito falhos, eles têm pouca participação da sociedade, inclusive. A imprensa não observa esses organismos, né, esses mecanismos de controle social, e é preciso que esse cenário mude. Quando você fala em controle social, são esses meios para que a população possa ficar de olho em como o recurso está sendo investido, como ele está sendo gasto, como está sendo conduzida a gestão. Perfeito. O controle social ele tem duas vertentes, né? O controle social interno, que é feito dentro da gestão pública, e o controle social externo, que é feito da sociedade sobre a gestão pública. Nenhum dos dois funcionam a contento. Então é preciso que a sociedade participe. Isso pode começar em casa. O pai de aluno pode mostrar para o seu filho a importância de ir para o conselho escolar, participar do conselho da escola.
a importância de participar da Associação de Pais e Mestres, exigir dos diretores, dos professores que apresentem a forma como estão gerindo aquele espaço educacional. Então isso tudo é muito pouco feito no Brasil. Os países que mais avançaram em termos de educação, eles tiveram a forte participação dos pais na gestão pública e na gestão a partir das escolas, né, até as gestões mais amplas, né, da política de educação, como os tomadores de decisão, no caso os ministérios da educação, os gestores locais de educação. Bom, se por um lado você tem que avançar na gestão e nos meios de controle social, por outro você chamava atenção para a importância de aumentar esse investimento e citava o custo aluno por ano e o custo aluno qualidade. O que vem a ser isso? Então, o custo aluno qualidade ele é um cálculo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A sigla é CAQ, né, Custo Aluno Qualidade Inicial, e ele determina um padrão mínimo de qualidade para todas as escolas brasileiras. O custo aluno qualidade ele vai calcular quanto custa a educação, considerando o salário inicial dos professores, um salário condigno, considerando uma política de carreira, uma política de formação continuada, porque o professor sempre tem que se aperfeiçoar, sempre tem novas questões que ele precisa absorver, tem os avanços nas suas disciplinas, que ele precisa dominar esses avanços. A existência também de laboratórios de informática, laboratórios de ciências, quadra poliesportiva coberta em cada escola pública e, essencialmente, uma biblioteca, né? O incentivo à leitura ele é fundamental. E uma biblioteca não pode ser uma biblioteca pequena, quer dizer, tem que ser uma biblioteca, no nosso cálculo, com 4.000 títulos no mínimo, o que significa 4.000 materiais que são distintos, com literatura infanto-juvenil, literatura clássica, quer dizer, tem que ser uma biblioteca que dê acesso à cultura. E o custo aluno qualidade, para você ter uma ideia, Daniel, a gente tem um desafio enorme, porque só 0,6% das escolas brasileiras têm insumos equivalentes ao custo aluno qualidade inicial, que seria o padrão mínimo de qualidade já pautado pela legislação brasileira. O que significa que o Brasil está muito distante de cumprir com esse padrão mínimo de qualidade. O dinheiro do petróleo, ele teria a possibilidade para as matrículas atuais de garantir o custo aluno qualidade, desde que todo esse recurso seja transferido a estados e municípios, fazendo com que as redes municipais e estaduais tenham de fato qualidade. E são as redes municipais e estaduais que oferecem a educação básica, da creche até o ensino médio para a população brasileira. Quem está acompanhando em casa e tem um filho em idade escolar, ele pode ter uma noção do quanto o seu colégio, por exemplo, a escola onde o filho estuda, está com relação a essa medida, que seria um parâmetro do que seria o ideal para que aquela escola tenha as condições mais adequadas para prover o ensino? Tem que se observar. A forma mais fácil de observar o custo aluno qualidade é a existência desses insumos, né? Laboratórios de informática, laboratórios de ciência, biblioteca. Se eles existirem, a escola está caminhando rumo a um padrão de qualidade. Se não existirem, não está caminhando. Agora, um outro elemento central é o número de alunos por turma. O custo aluno qualidade vai trabalhar, por exemplo, no ensino fundamental com no máximo 24 alunos por turma. Eu já dei aula em escola pública, já participei de projetos em escola pública, e eu via ali na região aqui de São Paulo, do que era considerado Triângulo da Morte, Capão Redondo, Jardim São Luís, Jardim Ângela. Isso pelos altos índices de violência. Exato. Eu vi e hoje já não é mais, né? A sociedade conseguiu superar esse estigma, que era um estigma tão negativo. Mas eu via, por exemplo, salas de ensino médio com 50 alunos. É impossível você dar uma aula de qualidade com 50 alunos. Então, o desafio é agora a gente conseguir fazer com que o custo aluno qualidade seja uma realidade. E tem que observar o salário dos professores, política de carreira, né, esses elementos que são mais conhecidos pela população. Bom, e para conseguir atingir esse custo aluno qualidade ideal, quais são os próximos passos dessa mobilização promovida pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação? E mais, quando o assunto é ensino, muito se compara o Brasil com a realidade de outros países. O que nós efetivamente podemos aprender com as suas políticas de ensino? Nós continuamos esse bate-papo com o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.